Tema Podcast. Olá, estamos começando mais um Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, sou jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC, da Unicamp. E hoje temos o prazer de conversar com a professora Suzel Haley, do Instituto de Artes da Unicamp. Professora, para a gente começar a nossa conversa, na opinião da senhora, qual a importância dos blocos de carnaval, os blocos de rua, como um meio de expressão das pessoas? Se nós lembrarmos, enfim, dos carnavais antes da ditadura, a rua enchia de gente. Durante a ditadura, houve uma espécie de censura dessas atividades, houve uma tentativa de coibir essas atividades. Com a abertura, então, o carnaval voltou a florescer e a cada ano a gente vê o número de blocos crescendo. Com a polarização, isso deu, inclusive, maior impulso, particularmente para blocos contrários a políticas de extrema direita, né? Então, virou uma maneira, se você usou a palavra extravasar, né? Virou uma maneira de se ter até uma catarse, onde é possível sair na rua e gritar fora Bolsonaro, né? Num determinado período, e agora, novamente, né? Quer dizer, é uma maneira de, enfim, celebrar o retorno à democracia. É uma coisa bem de brasileiro, assim, misturar indignação com celebração? Alegria com revolta, ou é do ser humano? Ou é o ser humano brasileiro ou é o ser humano em geral? Olha, de forma alguma isso é uma coisa brasileira, até porque se a gente for olhar, né, talvez o grande teórico do carnaval, que era o Bakhtin, ele era russo, ele entendia que o carnaval era esse momento onde não se tinha censura na fala. Então, ele via um ímpetus revolucionário no carnaval. Mesmo a Saturnália, né, era um momento onde se podia criticar os políticos. Então, esse extravasar é também um momento onde você tem a liberdade de fala, ou é entendido dessa maneira, onde existe uma certa proteção, porque você está ali no meio de um monte de gente, então existe um certo anonimato que protege. Se um indivíduo sai e faz uma crítica, essa pessoa fica marcada, né? Fulano que falou. Se você está num grupo, o anonimato te protege, porque fazer críticas é sempre uma coisa com certo perigo. Então, o carnaval, e o carnaval de rua mais ainda, permite que você tenha o grupo como um todo se identificando coletivamente com certos sentimentos. Tem também essa dimensão catártica, né? De você poder em público falar coisas que você sente e que normalmente seriam ditos apenas no contexto privado. E isso empodera, sim, isso dá uma sensação de empoderamento, ter um grupo coletivo. E o fato de fazer como se fosse uma festa, e é uma festa, né, com bastante alegria, isso também é uma maneira de proteger o grupo, né? Porque você está fazendo a sua crítica num contexto que, mas isso é uma brincadeira. Então, traz uma leveza, né? Uma leveza. Dá uma leveza. Então, essa relação entre... É aquela história, né? Brincando que se falam as verdades. Pois é. Então, carnaval em todos os lugares tem tido essa dimensão. Talvez essa distinção aí, carnaval de rua versus os carnavais oficiais, porque exatamente devido ao fato de que um carnaval tem essa dimensão de crítica social, de catarse, de demonstrar o poder numérico das pessoas que estão em oposição às condições atuais, existe sempre uma tentativa por parte do Estado
de controlar o carnaval. E aí, então, de estabelecer carnavais mais oficiais. Uhum. Onde, então, existem certas regras que são estabelecidas, vira até competição, então a competição também, quer dizer, se você não segue as regras, você não vai conseguir ganhar. Perde a Então, espontaneidade, né? então, perde uma certa espontaneidade e, enfim, então é uma forma de controle. Se a gente pensar, né, os carnavais da década de 30, 40, né, quando Getúlio Vargas decidiu, então, oficializar o carnaval, e particularmente o Carnaval do Rio, foram estabelecidas regras. Os enredos tinham que glorificar o Brasil. Então, quer dizer, você vê uma contradição ali, né? Porque o carnaval é exatamente esse período onde é para você poder ter a fala livre. Então, quando o Estado assume, de repente, não é mais livre. Você vai glorificar o Brasil e não criticá-lo, né? Quer dizer, ele tutelou a alegria, né? É. Hoje a gente vê também que a alegria continua tutelada, mas pelo comércio, né? Tem muitos sambas enredos patrocinados. Hoje você compra o espaço na escola de samba, você compra o tema, que é uma coisa que empobrece, né, um pouco o espetáculo, né? Infelizmente, porque a gente sabe que a comunidade se dedica o ano inteiro nisso, né? Então, as escolas de samba são muito caras para se manter. Então, quanto mais grandioso o espetáculo, mais verba é necessária para colocá-la na rua. E então, isso abre brechas para quem tem dinheiro patrocinar as atividades, só que o patrocínio vem também com estipulações. Aí, então, bom, é o nosso produto, ele tem que aparecer e não pode aparecer de uma forma negativa. Então, ali você tem um outro tipo de controle. Inclusive, até alguns blocos, né, acabam também sendo patrocinados. Mas, né, tem muitos, tem em Cidade de São Paulo, tem não sei quantos, né, em torno de 700, são assim, números altíssimos agora de blocos, e se no passado o bloco focava principalmente, né, na marchinha, hoje tem bloco para tudo quanto é estilo musical, tudo quanto é grupo, né, identitário, está construindo seu bloco, então também virou uma forma de marcar diferenças, né, ou de marcar identidades. Então, o carnaval é um espaço que permite muitas coisas. O senhor acha que as novas gerações, estão falando da geração Z, né, que está hoje focada muito nas tecnologias, nas telas, nos celulares, tablets da vida, acho que é engraçado, o carnaval ele não está ameaçado por isso, porque a gente fala tanto assim, as pessoas estão cada vez mais individualizadas, né, presas no seu mundo, nas telas, mas o carnaval contradiz tudo isso, né? Qual que é a magia do carnaval no Brasil para contradizer tudo que a gente acha que o futuro vai trazer? Bom, é porque exatamente é esse período onde a gente deixa o dia a dia para trás. Então, eu acho que todo mundo precisa disso, né? E tem também uma dimensão aí de brasilidade, mas de todo modo, quer dizer, não é todo mundo que sai e participa do carnaval. Nós temos hoje no Brasil uma população muito grande, né? Até 30% da população brasileira de evangélicos. Eu acredito que muitos deles não estão celebrando o carnaval, então, mas a população brasileira é grande, então pode aparentar que está todo mundo na rua, mas não é, né? Você está me trazendo uma questão aí para olhar e pensar um pouco mais. O que se vê é que essa geração está indo para a rua, está se gravando e está colocando nas redes sociais que participou. E, de todo modo,
participar de bloco é uma coisa muito gostosa, né? É um momento de se sentir brasileiro, de marcar essa brasilidade, mas também de marcar outras identidades. E nós talvez estejamos nessa era das redes sociais, mas também nós estamos na era das identidades. E esse espaço é um espaço que é propício para esse tipo de atividade, né? Você formar um bloco com os seus. É uma questão de identificação mesmo, muito importante, assim. E de trânsito entre as identidades, né? Porque a gente vê muito isso, né? A sociedade do seu dia a dia tem muitos conflitos. Carnaval também tem conflitos, carnaval também tem confusão e tal, mas a gente sente que há uma paciência, talvez uma sensação de troca, de amizade, de compreensão maior no carnaval, talvez. Então, eu acho que isso também vem da própria experiência de carnavalizar, né? Carnavalizar no sentido de estar ali no meio do carnaval. Então, você está cantando, você está dançando, você está se movimentando ao som de uma bateria, e com esse estar isso gera um estar no presente. Então, uma experiência muito forte de estar se divertindo, de estar sentindo o seu corpo, de estar sentindo a presença dos outros. Aí a pessoa começa a entrar numa coisa que um psicólogo, ele trabalhava na Universidade de Chicago, mas eu acho que ele era tcheco, né, que é o Csikszentmihalyi, e ele desenvolveu uma teoria que ele chama de flow, ou fluxo, que é esse momento onde você está tão envolvido no que você está fazendo que você esquece do resto. E é uma das sensações assim mais prazerosas que o ser humano pode ter, esse flow. E o carnaval é um grande produtor de flow. O flow também te faz mais amável, mais disposto a aceitar as outras pessoas que também estão tendo essa experiência junto com você. As diferenças, né? Então, e aí, de repente, você está abraçando pessoas que você nunca viu na vida. Que vem, então, dessa experiência mesmo de tocar, que vem do dançar, do tocar. Então, a própria música, né, trazendo aqui para o lado da etnomusicologia, né, que é a minha área, a música pode ter esse impacto nas pessoas. Certos tipos de música, né, músicas participativas, aquelas que são construídas de uma maneira para promover a participação. Em vez de, né, mostrar o que eu sei, o que eu consigo fazer musicalmente que você não consegue, né? Então, não é a apresentação da música, é uma construção musical que vai promover a participação. Então, geralmente são canções curtas, ou tem refrão, que todo mundo pode entrar no refrão, que tem ritmos que impactam no corpo. Alguns ritmos podem ser mais complexos, mas sempre tem alguns que são mais fáceis, então que qualquer um pode pegar e já começar a fazer. Então, são aí passos que permitem que qualquer um também participe. Então, a natureza da música de carnaval, e não só do Brasil, isso é meio que em todos os lugares, né? A preferência em carnavais é por músicas participativas, porque elas conseguem gerar esse flow. Perfeito. Professora, eu queria agradecer demais a presença da senhora aqui no podcast. Não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa que por acaso eu não tenha perguntado, que a senhora acha interessante. Não, eu acho que a gente cobriu várias coisas, desde a dimensão política, a dimensão identitária, o próprio papel da música, um pouco da história, né? Então, eu acho que já foi alguns dos... que tem, eu acho que tem uma outra, né, teoria que é bem central nas discussões de carnaval, que é a ideia de que o carnaval seria um momento
até institucionalizado para permitir que as pessoas se extravasem para então depois voltarem mais felizes a um dia a dia mais de opressão. Então, meio que a teoria da panela de pressão, digamos, porque se você não cria esses espaços, a coisa vai ficando tão pressionada que na hora que der algum problema, o negócio estoura totalmente e sai fora do controle. Então, os carnavais têm, enfim, alguns teóricos, até o Roberto da Mata, eu acho que argumentava nesse sentido, né, que o carnaval tinha, então, esse papel de criar uma grande desordem, mas também criar essa catarse para, então, as pessoas dizerem, mas ok, isso é gostoso, mas não dá para ter isso sempre. Então, ufa, passou. Então, estamos mais felizes agora de voltar ao trabalho, porque tivemos essa oportunidade aí de, enfim, de falar tudo que estava aqui na garganta, né? Sim, sim. É como um amortecedor da tensão social, né? Isto. Uhum. Agora, para a gente completar mesmo, assim, só a pergunta, a senhora vai carnavalizar? Já carnavalizou bastante? Eu já carnavalizei bastante. Agora eu meio que passei da idade, mas vira e mexe. Eu acho que até na terça-feira eu vou aqui na Praça do Coco assistir um pouquinho, né? Mas não, o melhor carnaval que eu já tive foi lá atrás, né? Eu acho que eu estava até no doutorado naquela época. E eu saí na Gaviões da Fiel. Ai, agora sim. Agora nós falamos a mesma língua. Então, só que eles ainda eram um bloco. Sim. Eles não tinham virado escola de samba ainda. Que legal, que legal. Então Deve ter sido uma experiência muito boa. Foi muito divertido. Foi demais. E eu estava na ala dos Pierrots. Olha, que legal. Bom, demais foi a nossa conversa. Mais uma vez agradeço a presença da senhora aqui num tema podcast e as alas estão sempre abertas aqui para a senhora quiser voltar, a gente fala de outros carnavais. Ok, muito obrigada. Para continuar esse nosso papo sobre carnaval, agora conversamos com o professor José Alexandre Carvalho, do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp. Professor, num panorama geral, queria que o senhor falasse um pouco da sua relação com o carnaval, o que ele representa na sua vida e, de forma geral, para a formação do Brasil, para o país, para as pessoas em geral. O meu objeto de pesquisa, inclusive na pós e nas minhas teses, é o samba. Eu sempre fui apaixonado por samba e a minha paixão pelo samba vem do carnaval. Eu sou um cara apaixonado por carnaval, tanto como espectador como participante. E isso foi me levando a estudar essa manifestação. Então, ela é como a maioria das grandes festas. Então, o que a gente já aprendia na escola é que carnaval vem de carnivale, porque é uma época que precede um momento de penitência e jejum, que é o momento da quaresma, que começa depois da quarta-feira de cinzas. Essa introdução é necessária porque, como a maioria dessas festas europeias trazidas pelas Américas, elas foram profundamente abraçadas pela população africana que aqui vivia. Por quê? Porque era um jeito deles se divertirem, deles dançarem, deles comerem, beberem, deles e todo mundo. Mas para quem estava o tempo todo tomando porrada, sendo super maltratado, não tendo nenhuma possibilidade de prazer ou diversão, era a hora, assim como outros momentos. Então, essas festas que aconteciam na colônia, muitas vezes elas começavam assim, um momento oficial, que pode ser um oficial patriótico, cívico, alguma data, ou religioso, muitas vezes os dois, que tinha uma fala, sempre estava lá um governador, sei lá mais quem, às vezes uma missa, e depois tinham as barraquinhas com as bebidas e comidas e os sons que rolavam para as pessoas dançarem e cantarem. O que está acontecendo musicalmente nesse momento? Está acontecendo um momento que essas manifestações mais africanizadas, de jongo, batuque, que a gente ouve falar, a própria capoeira, pernada, que é uma coisa muito rural das senzalas, no terreirão que as pessoas fazem uma roda. O samba também nasce
no final das festas religiosas do candomblé. Após uma festa, para um orixá específico, que tem um começo, meio e fim, tem uma liturgia super complicada e super complexa, que fica mais à vontade, as pessoas vão tocar. Que é uma coisa que eu aprendi também. Você como ogã, ou como alabê, como músico religioso, você não é impedido de tocar música profana, digamos. Então, na Bahia, os caras que estão tocando dentro do gantuá, saem do gantuá, mudam de roupa e sobem no trio para tocar com a Ivete Sangalo. O que você não pode é pegar o instrumento do teu, porque o instrumento o instrumento é profundamente sagrado. O Rio era uma cidade que quem fazia tudo eram os africanos. Não afro-brasileiros, africanos mesmo. E, inclusive, a profissão de músico. Aí uma coisa importante. As coisas manuais, artesanais, eram muito mal vistas na sociedade. Um cara de origem europeia, branca, ou que se achasse branco, jamais ia querer ser músico, ou barbeiro, ou pedreiro, ou costureiro, enfim. Mexer com a mão era uma coisa mal vista. Aí começa a surgir as bandas dos barbeiros, que é uma coisa que a gente também se pergunta, por que isso? Porque eram os caras que tinham um mínimo de habilidade para mexer com as mãos, então acabam tocando os instrumentos. É interessante isso aí, né? É muito interessante, é muito bacana essa história. Isso acontece no mundo inteiro, né? A banda de barbeiro é uma coisa que tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, os barbershop, é lá que acontece o som. Quem criou o primeiro desfile de escola de samba do Rio de Janeiro oficial foi o jornalista esportivo Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, e que ele estava acontecendo já informalmente ao redor da Praça 11, esse desfile, não se chamava nem escola de samba. Eram blocos mais organizados, agremiações, cucumbis, organizações religiosas que faziam os seus desfiles. Então ele fala, que legal, vamos oficializar, vamos fazer um prêmio. É interessante que o jornalismo esportivo, sobretudo, sempre teve muito vinculado a essas manifestações populares, até hoje, né? E aí vamos fazer uma competição. Aí as escolas estão se organizando musicalmente, tem um grupo que está, sobretudo no Estácio, que a gente também já ouviu falar do Ismael Silva, esse pessoal todo, que começa a transformar mais ainda o que é o machixe. O que essa mistura causa nesse liquidificador? Para o africano, a música não se separa das funções diárias e da existência espiritual do indivíduo. Todo o movimento, todo o canto tem ligações profundas com o seu jeito de ser, com a sua etnia, com a sua cultura, com seus ancestrais. Então, Ismael Silva e um grupo do pessoal do Estácio foi mudando a batida, colocaram um surdo batendo no segundo tempo do compasso, que é uma coisa de marcha militar, para ficar tum, 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 e poder ritmar a marcha, ainda que uma marcha sambada. Uma particularidade brasileira é a presença dos instrumentos de corda dedilhada, muito violão, muito cavaquinho, bandolim, que é uma coisa muito ibérica também. Os Estados Unidos também tem, mas menos. Você tem o banjo e mais o piano, né, como base do jazz e tudo mais. O que está em cima desse ritmo é todo sincopado, é todo mole. Então você tem um som que te põe para frente, que põe todo mundo marchando junto, e imagina uma avenida, eu já fui várias vezes, eu sempre recomendo, falo, vá num desfile de escola de samba, vá ao sambódromo, além do samba e tudo mais, das músicas que vão se desenvolvendo junto com ele tem essa coisa do desfile. Então isso acontece numa região muito específica do Rio de Janeiro, que era a Praça 11. Para quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, ou quem for lá, a Praça 11 era onde hoje em dia é a Avenida Presidente Vargas, e ela era num lugar que tem um monumento bonito, que tem uma cabeça dourada do zumbi. Esse monumento fica no cruzamento da Presidente Vargas com a Marquês de Sapucaí, que é onde fizeram o sambódromo. Então o sambódromo é feito num lugar de muito axé para o samba, porque o samba nasce lá também. E é uma região central e portuária, né? Que é onde ficaram os negros libertos, a maioria dos homens ficavam lá. Uma coisa é você ouvir a bateria do seu lado, você está do lado da bateria, outra coisa é você ouvir a bateria por uma emissora de televisão, que por mais tecnologia que tenha, não vai conseguir trazer o som de uma bateria, o impacto que é a bateria. Deve ser uma das emoções mais, assim, impactantes da vida, assim, eu acho. Ao lado mesmo. Eu que gosto, eu começo a chorar, né? Porque é muito emocionante. Também as baterias hoje em dia têm 250, 300 pessoas. Então, a maioria são amadores, não são percussionistas profissionais. Pode ter, muitos percussionistas gostam, são músicos de bateria. Mas é gente jovem, amadora, e que faz coisa muito impressionante. A bateria do desfile é uma, a bateria sem a obrigação do desfile é outra. O desfile você tem que manter o ritmo, você não pode ficar fazendo muita bossa, muita paradinha, o povo vai perder esse ritmo que eu estava falando, essa marcha que tem que ser concatenada. Sem essa obrigação, nos ensaios gerais, ou encontro de bateria, que é um negócio legal de ver também, e os caras vão lá para justamente desafiar, que como existe nos Estados Unidos aquelas competições de bandas militares que acontecem nos gramados dos estádios, né? Baliza virando, não só música, mas muita coreografia. De certa forma, isso também acontece no samba, nos encontros de bateria, que eles fazem coisas bastante complexas, sobretudo se tratando de gente que não é músico profissional.
Só uma pequena linha. Do carnaval não é só a escola de samba. Então você tem também a questão dos salões, onde a elite brincava, as brincadeiras todas. Essa questão da fantasia, eu também não sei exatamente porque que ela chega a um grau muito grande de uso, né? É um lugar que você se fantasia. Aí também estão as questões, você sai do armário, o homem se fantasia de mulher sem grandes problemas. A fantasia é uma fantasia, né? Soltar os bichos, né? Exatamente. Não, o que você falou agora me chamou a atenção, assim, né? Quer dizer, o samba, por exemplo, o desfile das escolas, o carnaval de rua, os blocos, que são coisas mais populares, são abertas, né? Tem trânsito livre, tanto para entrar, para sair. E os bailes, que teoricamente são da elite, que já tiveram sua força maior, talvez nos anos 70, 80, hoje quase a gente ainda tem, mas acho que perdeu um pouco a força. É aquela coisa da elite sempre se cercar, né? Sempre se isolar, Fechado. se fechar, né? Tem muito de discurso social, né? Mas a música que a elite está ouvindo lá dentro é uma música feita pelos pretos. As marchinhas também, os frevos. É um outro lugar que o Chorão vai, que essas bandas militares vão. A banda do frevo também. Ela é muito de banda militar, de marcha. E o importante, isso acontece no mundo inteiro. O jazz sai daí, a salsa, o instrumental, os ritmos europeus são misturados por essa gente que quer cantar e dançar. Então a música popular, ela foi feita para ser dançada e cantada, que também é um conceito que surge nessa virada do século. Não tinha conceito de, no final de semana eu vou tomar um chopp e dar uma dançadinha. Isso é coisa recente, com essa indústria cultural que surge. Então, aí os pretos dão de mil, entende? Porque eles sabem dançar melhor que todo mundo, cantar melhor, e aí a coisa vira. Essa questão, dessa questão da disputa, das questões sociais, também está sempre presente por vários motivos. As quadras das escolas de samba, nessas comunidades, são lugares importantíssimos para a comunidade. De sociabilidade, muitas vezes é onde tem a quadra esportiva, as escolas geralmente não atendem nisso, então é onde você faz a feijoada para ajudar a dona Marcelina, que o barraco desabou, é onde, quando chega um político para falar, vai, é onde tem os campeonatinhos, então são lugares importantíssimos. Então, volto a falar, o carnaval é uma festa família, nesse sentido. As escolas de samba são escolas mesmo, de música, de civilidade, mas é uma festa que vem, que quem ensina a fazer a fantasia é a avó, que vai ensinar a mãe, é o avô que vai ensinar para o filho como é que toca o tamborim. Então é um lugar onde essas gerações se unem. Por isso que também tem muita questão de conservadorismo, estão estragando o carnaval, onde já se viu que tem um certo sentido, mas as coisas vão evoluindo. Eu que sigo bastante essas coisas do desfile, no ano passado eu já tinha reparado muita temática africana em relação aos enredos das escolas, até teve esse enredo que tinha muita palavra em africano e foi penalizado por um dos jurados. Você tem uma série de critérios de avaliação, um deles é a inteligibilidade da letra, mas aí entra esse outro lugar, falando, mas querida, essa festa é uma festa africana. Isso são coisas recentes, você não podia, né? O samba era uma música de marginal, sempre foi. É um instrumento de marginal, de preto, de favelado. Então, quando o samba vai para o horário mais nobre da Rede Globo, é uma vitória para essa gente. Mas que ainda assim é tirada deles, eles não percebem isso. E tem essa questão forte, né? O destaque é sempre a celebridade e a comunidade desfilando no chão, né? Aí sim, aí o poder compra tudo, né? A rainha de bateria passa a ser uma atriz da Globo, foi isso, né? Que às vezes nem sabe sambar, né? Não, nunca sabe sambar. Você pode até sambar bem, mas as moças da comunidade sambam melhor. Mas, enfim, isso é um detalhezinho importante, mas é o mais bonzinho de todos esses detalhes. E esse foi mais um Tema Podcast. Recebemos hoje a professora Suzel Haley e o professor José Alexandre Carvalho. Os dois são do Instituto de Artes aqui da Unicamp. A você que nos acompanhou até agora, fica o meu agradecimento. Eu sou Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e tivemos hoje os trabalhos técnicos de Bruno Piatto. A todos, um abraço, até a próxima.